Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 52. Então lhes disse: por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e velhas. A NVI, a Nova Versão Internacional, traduziu esse texto assim: ele lhes disse: por isso todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, é como o dono de uma casa, que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Se você puder, repita comigo: coisas novas e coisas velhas. Meu Deus, nós mais uma vez declaramos nossa dependência e confiança no Senhor, para que a gente possa ter mais do que um discurso ou uma palestra, que a Tua palavra vivificada pelo Teu Espírito, o Espírito Santo da verdade, alcance não só a nossa mente, mas o nosso coração, e como o Senhor falou por boca do profeta Isaías, que a Tua palavra cumpra o propósito para o qual tem sido enviada. Nós nos antecipamos em Te dar glória, honra e louvor, pela certeza de que não apenas o entendimento da Tua palavra, mas juntamente com ele o Teu toque, aquele Teu toque personalizado, vem sobre a vida de cada um de nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus tem chamado muito a minha atenção a partir desse texto nos últimos anos, e o Senhor Jesus começa dizendo que a versão atualizada ele chama de um escriba versado no reino dos céus. Na NVI, essa expressão ficou como um mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus. Na verdade, esse escriba passou a ser chamado de mestre da lei, porque os escribas se tornaram profundos conhecedores das Escrituras. Como o nome diz, um escriba era alguém que vivia de escrever, de fazer cópias da lei de Deus. Eles não tinham a versão como nós temos hoje das Escrituras impressa, ou um arquivo eletrônico, e a forma de perpetuar as Escrituras para as próximas gerações era continuamente fazendo novas cópias, novos manuscritos. Os escribas viviam, esse era o trabalho dele o tempo todo, continuamente, viviam de copiar a lei de Deus. Eu não sei para você, para mim, uma das melhores formas de memorização tem sido a de escrever. Eu, na minha adolescência, eu copiei livros inteiros da Bíblia porque eu queria memorizar as Escrituras e isso me ajuda. Agora, eu fiz isso durante um pouco de tempo. Imagina uma pessoa que gastava a sua vida fazendo cópias da lei de Deus. Quando, por exemplo, Herodes quer saber aonde nasceria o Messias, ele manda chamar os consultores. Normalmente eram esses escribas que eram chamados de mestres da lei, porque eles conheciam aquilo que hoje nós chamaríamos de até ortografia da palavra de Deus. Eram profundos conhecedores. Então, o Senhor Jesus, usando ele como um exemplo, fala de alguém que, semelhante ao escriba, ele fala de um pai de família que tira do seu tesouro, do seu depósito, coisas novas e coisas velhas. Quando Jesus está falando de coisas novas e velhas, ele não está falando de coisas naturais. Qual é o depósito de um escriba? Qual é o seu tesouro? É o conhecimento que ele tem da palavra de Deus. O Senhor está falando de coisas espirituais, ele usa uma figura importante. E o tema da minha mensagem essa noite é coisas novas e velhas. Eu creio que a igreja tem cometido dentro desse assunto basicamente dois erros. Um deles é não reconhecermos o lugar, não só do novo, mas não reconhecemos também o lugar do velho na vida e na caminhada cristã. Alguns erram por achar que a vida cristã é baseada só em novidade. Isso não é verdade. Outros de nós erramos não por não reconhecer a importância do velho, assim como do novo, mas por não saber como lidar com cada um ou como aplicar. Então tem gente deixando o velho que deveria ser renovado e tem gente tentando renovar o que deveria envelhecer. Nós erramos de uma forma ou de outra e eu acredito que isso tem trazido um certo dano. Eu quero que você vá comigo para o Evangelho de Lucas, no capítulo 5, onde novamente o Senhor Jesus fala sobre coisas novas e velhas, dentro de uma aplicação clara de questões espirituais. E eu quero que principalmente em cima desse texto agora, a gente possa gastar um pouquinho mais de tempo. Inicialmente eu quero ler o versículo 36 de Lucas 5, mas se você puder deixar a sua Bíblia aí aberta ou marcada nesse texto, nós vamos voltar depois nos versículos seguintes, do 37 ao 39. Em Lucas 5:36, Jesus diz assim: também lhes disse uma parábola,
Ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. A NVI, que não há tanta variação, o texto ficou assim: então lhes contou essa parábola. Ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. Quando Jesus começa dizendo ninguém tira, ele não está falando a respeito de impossibilidade, no sentido de que ninguém conseguiria fazer. Mas ele está falando a respeito do fato de que ninguém faz porque não há bom senso nenhum, não há inteligência nesse tipo de atitude. E é importante que eu e você possamos ler a Bíblia, tentando nos colocar dentro do contexto cultural, histórico em que foi escrito. Roupa hoje é algo que tem se tornado, um tipo de artefato relativamente bem barato. Salvo aqueles que fazem questões das grifes mais caras, a gente pode dizer que está cada vez mais fácil e acessível. O povo daquela época não tinha um guarda-roupa como nós, e a gente não precisa ter aquele alto padrão de vida para dar de goleada na quantidade de roupas que eles em geral tinham. Roupa hoje tem se tornado um artefato quase que descartável para alguns. Mas para eles, querido, onde não havia indústria têxtil, onde tudo era feito à mão, desde a produção do tecido, depois da confecção das roupas, a coisa era um pouco diferente. Agora imagine uma pessoa que tem o problema de estar com a roupa velha, rota, rasgada. E ele tem acesso ao que seria a solução, uma roupa nova. O que a inteligência, não precisa muito dela, sugere que deve ser feito. Você simplesmente descarta a roupa velha e resolve o seu problema passando a usar a nova. Agora Jesus diz, ninguém numa condição como essa, em vez de trocar a roupa velha pela nova, iria ter a nova para recortar só um pedaço e tentar, com isso ele inutilizaria a provisão do novo, e tentar depois remendar esse pedaço de roupa nova na roupa velha. Jesus diz, ninguém vai fazer isso. Agora, embora no natural ninguém faça, porque não há um pingo de inteligência ou sabedoria nessa atitude, o que nós precisamos reconhecer é que, infelizmente, espiritualmente, e foi por isso que Jesus trouxe essa advertência, tem muita gente bagunçando a provisão da roupa nova para tentar remendar ou consertar a roupa. A condição que nós carregamos antes da conversão, ela não serve mais. A gente tem que se livrar disso de uma vez por todas e abraçar a nova provisão que Deus está trazendo, que envolve para mim e para você, querido, transformação completa. Algo que me preocupa na nossa geração. Se por um lado sou grato a Deus que a gente tem testemunhos de intervenções, talvez num nível até maior do que algumas gerações antes de nós. Por outro, algo que está se tornando escasso em muitas igrejas. São aquilo que a gente ouvia bem mais, os testemunhos de transformação. E nós não podemos deixar, querido, a perspectiva, deixar de lado, de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. De que Ele tem uma provisão completa de transformação para mim e para você. Por favor, diga amém. Agora, embora Jesus disse que ninguém faça isso no natural, espiritualmente tem muita gente fazendo isso. Em vez de se despir do velho homem com seus feitos, ele quer segurar essa roupagem. Em vez de trocá-la pelo novo homem criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade, ele quer pegar só um pedaço da provisão de Deus para tentar de alguma forma remendar aquela roupa velha. Tem muito crente que escolheu viver de remendo em vez de viver de renovo. Eu acredito, querido, que isso tem trazido um dano maior do que a maioria de nós está conseguindo mensurar. Deus tem uma provisão completa de transformação para a sua vida, por favor, diga amém. Mas muitas vezes, querido, a gente quer ficar tentando remendar o velho, em vez de deixar que Deus nos transforme de forma completa. Aliás, de uma forma geral, eu diria que nós, como igreja, talvez a nossa... Vamos pensar aqui junto, em qualquer boa livraria evangélica, você vai achar para comprar uma caixinha de promessas. Mas duvido se achar uma caixinha de exortação. Sabe por quê? Não tem. E por que não tem? Porque ninguém é louco de fazer um negócio que não vende. E por que não vende? Porque nós somos seletivos. A gente quer só a parte da Bíblia que nos interessa. E me entenda, eu não estou falando contra as promessas de Deus. Paulo escreve aos Coríntios e diz, tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim, por intermédio dele, o amém.
Elas continuam sendo a verdade, Deus tem um compromisso com a sua palavra. O problema é que nós queremos selecionar que parte da palavra é a verdade, só aquela que nos interessa. Mas quando Deus faz uma promessa, o crente está lá, Deus, o Senhor tem um compromisso com a tua palavra, eu reivindico o cumprimento dela porque é a verdade. E você deveria fazer isso. O problema é quando a gente olha para o fato de que Deus traz uma advertência dizendo não faça isso. E ele anuncia que vai ter consequências, a gente diz não, isso não é tão verdade. Verdade é a parte boa. Josué se levanta no final dos seus dias e adverte a sua geração. Se você estiver anotando, está em Josué 23, de 14 a 16. Ele diz, tudo quanto Deus falou por boca de Moisés, seu servo, vai se cumprir. Ele diz, para o bem e para o mal. O que ele está dizendo? A palavra de Deus é toda ela a verdade. Não só aquela parte que vocês gostaram de Deus dar uma terra prometida e muitas bênçãos lá dentro. Ele está dizendo, a palavra de Deus, toda ela é a verdade. Quando ela fala algo bom, a meu e a seu respeito. Mas quando ela também traz advertência de consequências. Mas nós somos parte de uma geração, querido, que tem se tornado seletivo. Ela escolhe que parte da palavra ela quer. Então nós temos uma provisão de transformação na roupa nova, mas está aqui o crente do lado de cá dizendo, não, esse negócio todo não quero não. Essa parte aqui da prosperidade eu aceito, essa outra aqui da restauração para a família, se não for muito complicado talvez, de cura é bem-vindo, esse resto desse negócio aí de ser santo, sério, íntegro, não é comigo não. Não me interessa, eu só quero o pedaço que me interessa. É assim como muita gente tem escolhido viver. E é um evangelho transgênico, querido, sendo proclamado na nossa geração. E nós não podemos simplesmente ignorar essa realidade, não podemos deixar de tomar uma medida séria a respeito. Por exemplo, vamos mudar do assunto da palavra para a oração. Na cabeça da maioria dos crentes, me parece que o significado de oração é um só. Oração, para a maioria dos crentes, é o meio através do qual eu consigo de Deus tudo o que eu quero. Isso pode ser parte da verdade sobre a oração. Porque Deus fala a respeito de nós pedimos, dele nos atender para que a nossa alegria seja completa. Está lá na Bíblia. Mas não é toda a verdade a respeito da oração. Oração também deveria ser em contrapartida. O meio através do qual Deus consegue de nós o que Ele quer. É o que a gente aprende com Jesus, que no Getsemane se coloca de joelho para dizer, Pai, seja feita não a minha, mas a tua vontade. Jesus nos ensinou a orar dizendo, venha teu reino, seja feita a tua vontade. A oração também deveria ser parte de um ambiente de rendição, onde eu e você nos curvamos à vontade de Deus. Onde a gente permite que Ele consiga de nós o que Ele quer. E não só a gente tente o tempo todo, só a gente conseguir dele o que a gente quer. Mas nós temos a dificuldade de enxergar a parte completa. E porque não enxergamos ou porque não queremos, a gente decide escolher aquilo que nos interessa. Há 4 anos atrás, eu e minha esposa fomos, talvez por uns 12 dias, viajamos para a Índia. Fomos conhecer de perto o ministério que nós apoiamos, não só com oração, não só financeiramente, mas também enviando gente, enviando missionários. E além de conhecer de perto a estrutura, a gente se dispôs a servi-los durante um tempo. Eu me lembro de uma ocasião, na verdade foram 2, um pouco distintas uma da outra, em que a gente viu de perto o que é a realidade da perseguição que ainda existe lá na Índia. Interessante que a Índia não só pelo sistema cultural, aquela mentalidade de castas, mas até mesmo por lei. Na Índia, por exemplo, há todo tipo de crença que você puder imaginar. A Índia não é berço só do hinduísmo, não é berço só do budismo, ela na verdade é berço de muitos tipos de ismos, de muitas crenças. E lá tem lugar para o cristianismo, para o islamismo e todo o resto dos ismos. O problema na Índia não é alguém ter uma fé diferente. O problema é quando alguém tenta converter o outro. Porque na cabeça do hindu ele não vai tentar converter o cristão e diz, eu nasci desse jeito, eu morro desse jeito, você nasceu desse jeito, você morre desse jeito, ninguém mexe com ninguém. Se você assistiu aquele filme Quem Quer Ser um Milionário, tem uma cena de perseguição e a perseguição não é os cristãos. Os hindus estão atacando os muçulmanos, porque eles também, como nós, pregam conversão. E nós tivemos 2 momentos durante esses dias, onde a gente literalmente teve que sair corrido de alguma reunião. Numa delas estávamos realizando um batismo. E o batismo é o maior atestado público de que alguém está mudando de fé. Está professando uma nova fé. E no final daquela reunião, que era para ter sido feito bem escondidinho, de alguma forma parece que a coisa foi descoberta, e o missionário sinalizou para a gente, vaza, entramos no carro e se mandamos rapidinho.
Mas eu me lembro de um culto que nós realizamos em praça pública. Eu quando cheguei falei, tem algum problema? Ele falou, não, cada um tem liberdade de ter o seu culto e a igreja vai se mobilizar aqui, nós vamos ter esse culto em praça pública. Irmão, era templo para todo lado. Eu olhava, tinha um templo na minha frente, tinha outro atrás, à direita, à esquerda, tinha templo hindu, tinha mesquita. Eu lembro de um templo específico, de uma igreja cristã ortodoxa, nem me lembro qual delas, mas eram vários templos. E ele falou, esse povo que está perto são todos os crentes aqui dessa igreja e da região. Ele diz, a turma que está longe de olho são o resto, os demais, os curiosos que professam outras fés. Ele falou, aqui a gente aprende pelo jeito que se veste, já discernir mais ou menos de longe quem professa qual tipo de fé. Eu falei, nós podemos realizar esse culto normalmente. Ele falou, normalmente. Ele disse, você só não vai fazer um apelo. Porque ele disse, não, a coisa vai ficar feia. E quando eu comecei a pregar, e quando a unção de Deus vem sobre a gente, é impressionante. A gente não se reconhece. E eu comecei a pregar e com muita ousadia, de cara eu declarei, estou aqui para anunciar o Deus vivo e verdadeiro, o Criador e sustentador de todas as coisas, que diferente dos outros que se dizem, ou de quem os outros dizem que são Deus, Ele confirma a sua palavra por meio de sinais que a seguem. Até eu me estranhei. Só que tão logo eu começo a falar, querido, há uma reviravolta que começa a acontecer no tempo, no clima. E eu vi que em poucos minutos, talvez 10, 15 minutos, eu não marquei isso. O clima foi mudando completamente. Uma chuva começou a armar. Irmão, eu confesso, meu primeiro pensamento foi, oramos pouco. As pessoas perguntam, Luciano, a diferença entre o céu, espiritualmente falando, de uma nação para outra? Eu falei, na minha opinião, existe muito. Japão, por exemplo, é um lugar onde o céu espiritualmente parece ser bem fechado. Coreia do Sul, não sei se é pelo tanto que os irmãos oram lá, o céu é aberto. Alguém perguntou, e a Índia é fechada? Eu falei, não, a Índia, o céu é aberto para o mal. É um outro sentimento que você tem. Eu falei, quando aquilo começou a se formar, a minha primeira coisa foi pensar, oramos pouco. O inimigo se levantou. Porque não deu, talvez mais do que 15 minutos, despencou uma chuva. E nós estamos num culto público. Eu pensei, pelo menos se fosse aqui no Brasil, eu falei, não vai sobrar um com essa chuva. E uma chuva veio com força. Rapidinho, eu estava assim completamente molhado, ensopado, meu intérprete também, a gente usando o equipamento de som, que misericórdia, só a graça. Eu percebi enquanto eu pregava, que o meu intérprete, eu contei acho que uns 3 choques que ele levou. E não porque ele me falasse nada, mas a linguagem corporal denunciava. Quando o cara grita, troca de mão, né? Ficava olhando aquilo e eu dizia, Jesus, não deixa o meu dar choque não. Eu contei uns 3, mas quanto mais eu pregava, aquele camarada, por mais tivesse levando choque, mais empolgado ficava. Eu não vi o povo ir embora, pelo contrário, eu vi mais gente chegando. E eu procurei fazer aquilo dentro do tempo que eu tinha e da oportunidade que eu tinha. Mas quando terminamos, mal cumprimentamos, oramos com algumas pessoas. O missionário sinalizou para mim, entra no carro, vaza, vamos embora. Eu falei, o que está pegando? Eu não sei se era porque estava na frente das nossas esposas. Ele falou, depois eu falo, vaza. Mas a gente tinha combinado almoçar com aquele povo. Eu lembro do almoço que eles estavam preparando, e eu lembro muito bem, irmão, de ter saído sem almoço, porque nas próximas 4 ou 5 horas não tinha onde parar ou comer. Eu me lembro da fome que eu passei aquele dia. Mas ele acabou não falando o que aconteceu, depois eu falo, ficou nisso. 1 ou 2 dias depois nós fomos embora, e ele me chamou, já estava no Brasil, me chamou pelo Skype. Cara, eu esqueci de contar o que aconteceu aquele dia. Ele falou, você não tem noção. Ele falou, isso aí você pode contar nas suas mensagens, botar nos seus livros, porque foi um negócio impressionante. Ele falou, tão logo você anuncia que Deus confirma a palavra por meio de sinais, o clima começou a mudar. Eu nem falei para ele, imaginando que vi um bom testemunho agora, que eu tinha achado que era coisa do inimigo. Ele falou, Luciano, fazia mais de 6 meses que não chovia naquela cidade. Eu tinha acabado de vir de outro lugar na Índia. Eu nem pude entrar no Rio Ganges, numa embarcação que estava cheia demais, era muita chuva. Eu não tinha noção da distância que nós viajamos e da diferença do clima entre um lugar e outro. Eu só pensei, época de chuva em todo lugar. Ele falou, Luciano, fazia mais de 6 meses que não chovia. Aqueles hindus já tinham invocado os milhões de Deus, nada. Quando você começa a falar que o Deus vive e verdadeiro, dá testemunho da palavra, aquele clima começou a mudar. Ele falou, nós fugimos porque os chefes hindus já queriam te pegar. Porque eles sabiam que ia ter conversão. Irmão, todo lado de cá empolgado, mas ao mesmo tempo feliz que já não estou mais lá. Aí, por conta dessa história, eu perguntei para ele, cara, qual é o maior desafio de vocês aí na Índia?
é a perseguição? Ele do outro lado falou para mim, não. Eu falei, como não? Não pode ter conversão. Nosso negócio é conversão. Se tem conversão, tem perseguição. Não consigo imaginar um problema pior. Mas ele do outro lado falou assim para mim, pastor, o islamismo, assim como nós, também prega conversão. Não tem o convencimento sobrenatural do Espírito Santo, não tem os sinais que nós temos à nossa disposição, que é Deus confirmando a sua palavra. Ele falou, e não está sendo um problema para que muita gente se converta ao islamismo aqui na Índia. Ele falou, pelo contrário, eles estão crescendo mais do que nós. Ele disse, se era para ser um problema para nós, tinha que primeiro ser um problema para eles. Quando ele falou isso pela primeira vez, a coisa fez sentido para mim. Eu falei, é mesmo. Eu falei, então qual é o maior problema, o maior desafio da igreja aí? Eu descobri que não é só o maior desafio da igreja lá, irmão. Esse também é o nosso problema, esse também parece ser globalmente uma situação que está atingindo a igreja. Ele do outro lado falou para mim, a maneira como o evangelho está sendo pregado à nossa geração. Ele disse, quando alguém se converte ao islamismo, ele não vai tentar ajustar o islamismo à sua vida, ele tem que ajustar a sua vida ao novo código de crença que é o Corão. E aí dele se tentar agir de forma diferente. Você não vai encontrar uma versão light do islamismo. As diferenças que existem entre as vertentes é o nível de radicalidade. Então, o mais radical e um pouco menos radical, mas não tem nada light. Aí ele falou, Luciano, ninguém que converte lá vai tentar adaptar o Corão à sua vida. Ele tem que ajustar a sua vida ao Corão. Mas ele falou, nós como igreja, talvez no afã de trazer e salvar todo mundo, nós começamos a sugerir às pessoas que elas podem ajustar o evangelho à vida delas, em vez de ajustar a vida delas ao evangelho. Ele disse, esse talvez seja o nosso maior problema e desafio. Eu falei, velho, então com ou sem perseguição, eu tenho que te dizer, aqui da mesma forma. Irmão, Deus oferece uma provisão completa, uma roupa nova. E muitos de nós do lado de cá estão falando, não, a gente não está interessado nisso tudo não. Dá para pegar só o pedaço que nos interessa. Então o camarada que diz, irmãos, graças a Deus, antes de converter, fumava muito, bebia muito. E não fumo nem bebo mais, só continua mentindo igual. Porque nós escolhemos qual a parte que nos interessa. E nós não estamos trazendo dano somente a nós mesmos, nos impedindo de viver a transformação plena. Nós estamos aos poucos, queridos, sabotando a mensagem e o propósito de Deus. E eu quero te dizer, algo precisa mudar na minha e na sua vida. Nós não podemos viver essa mentalidade de departamentalização. Nós não podemos tentar pegar o pedaço que nos interessa. Nós precisamos abraçar o pacote todo, aquilo que Deus nos oferece. Então eu quero te desafiar nessa noite, em nome de Jesus. Desista de tentar viver de remendo e decida viver de renovo, em nome de Jesus. A segunda coisa que eu vejo nesse texto, vamos voltar em Lucas 5, agora no versículo 37. Jesus diz, e ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se ao vinho, e os odres se estragarão. O que era o odre? O odre era uma espécie de cantil. Uma bolsa feita com o couro do animal. Então aquele couro era limpo, devidamente tratado, eles o fechavam, depois de enchê-lo, amarravam a boca. E esse vinho, o Novo Testamento não faz a distinção que o Velho Testamento faz, com palavras diferentes no hebraico. Como por exemplo, mosto e vinho. O mosto era o vinho novo, que ainda não tinha sido fermentado. Só a expressão vinho falava daquele que passou pelo processo de fermentação natural. Quando Jesus fala do vinho novo, ele está dizendo do vinho que ainda não foi fermentado. Então, saiu recém-espremido do lagar, pegavam o suco da uva, colocavam ali dentro, lacravam. Por que lacravam? Porque ele ia começar a fermentar, ganhar pressão ali dentro. Agora Jesus disse, se colocar o vinho novo, que ainda vai fermentar, dentro de um odre velho, um couro talvez já ressecado, quebradiço, ele não ia suportar a pressão e ele iria arrebentar. Jesus diz, vai acabar perdendo o vinho e o odre. É um desperdício. Então quando ele diz ninguém faz, de novo ele não está falando de impossibilidade. Ele está dizendo que não há inteligência nesse tipo de atitude. Basicamente o que Jesus está falando, em primeiro lugar eu creio que ele está sustentando a verdade do versículo anterior. Que a obra nova de Deus, e a gente pode olhar para o vinho dessa forma, a obra nova de Deus ela não pode tentar ser armazenada numa estrutura velha de vida.
Se eu e você tentarmos viver o evangelho, a novidade que Deus traz, mas tentar ajustar isso numa estrutura velha de vida, irmão, vai arrebentar tudo. Eu creio que foi ontem que eu mencionei os milhões de desviados que nós temos na nação. Nós não podemos tirar deles a responsabilidade de ter feito suas escolhas, mas eles não podem pagar essa conta sozinhos. Porque muitos de nós no púlpito, de alguma forma sugerimos ou ensinamos a eles que eles poderiam preservar um pouco da sua estrutura velha de vida, recebendo o que Deus fez de novo e que não teria problema nenhum. Irmão, essa equação não funciona. Se você tentar colocar o vinho novo de Deus na velha estrutura de vida, vai romper o odre e você ainda perde o vinho. Nós não podemos achar que vamos ter uma vida cristã bem-sucedida tentando adaptar e fundir a velha estrutura e comportamento com a nova obra de Deus. Mas eu não quero gastar muito tempo nisso, porque já falei essa verdade no versículo anterior. O que me chama a atenção é que aqui Jesus aborda algo diferente. Olha o 38 e o 39. Ele diz, pelo contrário. Então, o contrário não é só que ninguém vai pôr o vinho novo no odre velho. Mas ele está dizendo, além de não fazer isso, ele vai colocar o quê? O vinho novo no odre novo. Ele diz, pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos e ambos se conservam. No 39 ele diz, e ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é melhor. Agora preste atenção. No primeiro caso nós erramos tentando preservar a roupa velha que deveria ser renovada, trocada pela nova. No segundo exemplo, nosso erro é outro. Jesus disse que ninguém que bebe o vinho velho vai querer o novo, porque diz o velho é melhor. De novo, querido, ele está falando de coisas espirituais. No caso do vinho, diferente da roupa. A roupa nós temos uma velha que deve ser trocada pela nova que Deus oferece. Mas o vinho, Deus oferece algo novo. Não apenas para que permaneça novo na nossa vida, mas para que o vinho devidamente guardado e armazenado, à medida que envelhece, ele se torna cada vez melhor. E com isso Deus está sinalizando o quê, querido? Que nem tudo deve ser o tempo todo renovado na minha e na sua vida. O vinho fala de uma ação muito específica do Espírito Santo, eu não tenho tempo para entrar em detalhes, mas é um dos símbolos do Espírito Santo. E algo que Deus tem falado ao meu coração de uma maneira muito forte, querido, é que tem coisas na vida cristã que nem deveriam estar sendo renovadas, elas deveriam estar sendo preservadas. Elas deveriam estar sendo guardadas a fim de que se tornem cada vez melhor. Eu me lembro na década de 90, quando eu ainda era bem garoto, e chegou aqui no Brasil o eco de uma mensagem que já era muito forte lá na América do Norte, que falava a respeito de uma nova unção. Assim como no caso das promessas, irmão, não estou falando contra a nova unção. O que eu estou atacando são os nossos exageros em lidar com essas verdades. Que tem unção nova, irmão, não vou duvidar disso. Salmo 92:10 diz, tu me unges com óleo fresco, ponto final. Tem óleo novo, tem óleo fresco para mim e para você. Só que de alguma forma, eu e um grupo de adolescentes, a gente interpretou que parece que todo santo dia precisava de uma unção nova. Então não importa nem se tinha culto na nossa igreja, a gente arrumava outro, não importa se tinha evento na nossa, arrumava evento em outra. Irmão, me lembro de uma semana, deu vigília com as 12 da noite. E o tempo todo o apelo um para o outro é, vamos buscar uma unção nova. Irmão, a gente trocava de unção que nem troca de roupa. Todo dia precisava de uma unção nova. Mas com o tempo, Deus começou a falar de uma maneira muito forte ao meu coração. Que embora exista uma unção nova, o propósito, querido, não é que a gente viva trocando de unção. O propósito é que a gente preserve essa unção. Eu quero te mostrar algo interessante na Bíblia. Abre comigo em Eclesiastes, no capítulo 10. Alguns anos atrás, alguns anos é bondade, há bastante tempo atrás. A gente esquece que o tempo está passando. Meu filho tem 18 anos, o mais velho, Israel, acho que ele não tinha nascido ainda. Então estamos falando de quase 2 décadas. Estava no início do meu ministério pastoral. Tinha sido escalado na nossa equipe para pregar na celebração do domingo. Mas no fim de semana, antes do culto do domingo, onde eu voltaria, eu fui ministrar e servir numa outra igreja ligada conosco. Porque a programação lá seria muito intensa, eu não esperei o fim de semana chegar. Desde o início da semana deixei preparada a mensagem que eu acreditava seria o melhor para a igreja naquele momento. E depois, quando viajei, saí tranquilo, está tudo resolvido, pronto para o domingo. Mas eu lembro quando amanheceu o sábado, eu acordei com uma impressão no meu espírito. Ontem eu falei desse testemunho interior. Eu não tive uma visão, não ouvi uma voz, era algo dentro de mim
que parecia sugerir fortemente a mensagem que você deixou pronta para o culto domingo, não é a mensagem que Deus quer que seja pregado nessa reunião. E eu lembro que aquilo me deu um certo desânimo. Eu falei, poxa Deus, eu tentei ser organizado, dedicado, deixar o negócio todo pronto. Se a mensagem não é essa, o senhor não podia ter me falado antes. Também não sei se eu perguntei antes. Eu falei, o senhor não podia ter me falado antes? Esse dia hoje vai ser uma loucura. Nós vamos ministrar tarde, à noite, no final do culto da noite, vamos ter uma reunião só com liderança. Depois eu e minha mulher vamos sentar com o pastor e a esposa dele. Eu sabia, irmão, que a gente ia dormir 2, 3 da manhã, como aconteceu. Eu falei para Deus, ó, que chegar o horário de dormir, eu estou morto, precisando descansar. Não vou conseguir levantar cedo no dia seguinte. E acredito que essa turma não vai deixar a gente sair sem almoçar. Falei para Deus, o tempo que eu tenho depois do almoço é só para chegar, voltar na nossa cidade, encarar a reunião quase que direto. Eu falei para Deus, eu nem tenho tempo de correr atrás de outra coisa. Se é o Senhor mesmo tentando sinalizar algo, me ajuda, confirma mesmo o que é o que não é e me socorre. E passei o dia na correria. Quando chegou a hora de dormir, realmente bem tarde, aquele sentimento dentro de mim, aquela impressão estava ainda mais forte. Eu falei, Deus, vamos fazer o seguinte, sua palavra diz que aos seus amados o Senhor dá até enquanto dorme. Falei, eu vou dormir porque eu preciso e eu mereço. Mas se o Senhor quiser cumprir a sua palavra, falar alguma coisa enquanto eu durmo, vou ficar feliz, porque amanhã não dá tempo de eu correr atrás de nada. E eu lembro que com essa oração eu dormi. À noite eu tive um sonho. Eu não sei se eu chamo isso de um sonho ou de uma visão, foi muito impactante. Eu estou, e as coisas espirituais é difícil explicar, eu estou em pé no meio do nada. Outro dia alguém falou, pastor, explica o nada. Eu falei, nada, não tinha chão, não tinha nada, coisa nenhuma. Eu percebo alguém se aproximando atrás de mim, do meu lado direito. Eu fico numa curiosidade enorme, mas eu sinto que eu não tenho permissão para virar e encarar essa pessoa. Não sei se era um anjo de Deus, se era alguém virtual só da visão, do sonho, mas eu sei que ele se aproxima e para a uns 2, 3 metros atrás de mim, à minha direita. E eu ouço a pessoa falando comigo. A pessoa diz, o testemunho que você vem sentindo no seu espírito desde o início do dia, de que a mensagem que deve ser pregada na reunião do domingo não é aquela que você preparou. Ele disse, isso é correto. É o Espírito Santo falando ao seu espírito. Essa mensagem vem de Deus. Então, ele só confirmou que não era aquela. Eu do lado de cá, quieto, sem poder olhar, pensei, já que você está aqui, poderia me dar uma dica do que é para ser falado no domingo? Porque eu falei, eu não tenho a menor ideia. Quando eu perguntei, poderia dar uma dica? Apareceu na minha frente. O Sr. Silas estava falando de como os tempos mudaram. Naquela época eu chamaria aquilo de uma projeção do retroprojetor. Vocês lembram dessa alta tecnologia, Odilton? Hoje a galera diria uma projeção multimídia. Mas apareceu na minha frente esse versículo, eu quero que você leia comigo. Eclesiastes 10, verso 1. Diz assim, qual a mosca morta? Faz unguento do perfumador exalar mau cheiro. Assim é para a sabedoria a honra um pouco de estultice. E na hora que eu li o versículo na minha frente, fiquei desesperado. Na minha Bíblia não era aquele tipo de versículo que está anotado, grifado, com comentário, que você decorou. Eu lembro que eu ficava olhando para o versículo e pensava, o que é que vai sair daí? E eu falei para a pessoa que está atrás de mim, falei, você pode me dar uma ajuda? E ele disse assim, há 2 mensagens nesse texto. Uma delas é a literal, prática. A outra é a simbólica e profética. Eu falei, não estou entendendo nem a literal. Porque ele me disse que a profética e simbólica é a que Deus queria que eu pregasse. Então ele me explicou esse texto da seguinte forma. Ele diz, o texto que você está vendo poderia ser entendido ou explicado através de um ditado popular que vocês têm. Lá no Paraná, percebi que de estado para estado a quantidade muda. Lá no Paraná a gente diz, fulano pode acertar 1000 vezes, mas se errar uma, o que a gente está querendo dizer? Tem estado que é só 100 vezes que acerta. O que a gente está querendo dizer? Que um pouco de coisa ruim pesa mais, fala mais alto, que muita coisa boa. Então ele está dizendo, assim também é para a sabedoria a honra um pouco de estultice. Tem gente, irmão, que o que precisa para estragar a vida dele é um vacilo, uma bobeira. E toda uma reputação construída é comprometida por causa daquele momento leviano. Só que para explicar essa verdade, comigo ele usou o ditado popular. Para o povo daqueles dias, ele dá um exemplo que para eles é comum. Ele diz, qual a mosca morta cai num unguento do perfumista? Eu tive o privilégio de alguns anos atrás conhecer na cidade do Cairo, no Egito, um lugar onde eles produzem perfume ainda no estilo de antigamente, dos primórdios. Usando o quê? O óleo.
A gente ainda usa o óleo na culinária, não para perfume. Porque tanto para o perfume como para a culinária, a gente sabe de uma coisa. O óleo tem o poder de puxar gosto e sabor de tudo aquilo que você deixa dentro dele. É por isso que tem um monte de azeite cheio de condimento. Então o que eles faziam? Extraíam as essências de plantas e flores, colocavam aquilo no óleo para que ele ficasse perfumado. Está falando do óleo do perfumista, do perfumador. Quando Jesus falando do jejum diz unge teu rosto com óleo, não está falando enfiar a mão no óleo e lambuzar a cara. Ele está falando do óleo do perfumista, você pegar, se arrumar, apresenta, vira público de forma apresentável. Então, naquele momento, ele falou comigo e disse o seguinte: o óleo é uma figura da unção do Espírito Santo. E diz o perfume, fala de um bom testemunho. Ele cita, segundo aos Coríntios 2, que Deus, por meio de nós, manifesta o bom perfume de Cristo. Mas ele diz, mas as moscas são uma figura de impureza. Elas estão associadas ao lixo, a corpos em decomposição. E agora comentário meu, isso não foi falado na visão. Eu penso que não é à toa que Satanás é chamado de Beuzebu, que significa Senhor das moscas. Então ele me diz o seguinte: a chave da palavra que Deus quer que você dê amanhã à igreja depende da resposta à pergunta que eu vou lhe fazer. E a pergunta que ele me fez foi: por que a mosca caiu no unguento do perfumista? Irmão, honestamente respondi: eu sei lá. O texto só está falando que caiu, não diz por que caiu. Mas ele atrás de mim responde e diz: é uma questão de lógica. Ele diz: a mosca só caiu dentro porque o perfume não estava coberto, não estava tampado, não estava protegido. Se tivesse coberto, protegido, jamais a mosca teria caído dentro. Ele me explica que não está falando da mosca doméstica que eu e você conhecemos. O que talvez aqui para nós chega mais perto disso, eu não sei aqui no Rio como vocês chamam. Lá em São Paulo, onde me criei, a gente chamava de Maria Fedida. Tem lugar que é fede, percevejo, varejeira. É o tipo de inseto, quando morre, exala um mau cheiro terrível. Então aquilo iria comprometer o perfume. Irmão, ninguém que quer guardar um perfume precioso deixa aquele negócio aberto e exposto. Então, aquela pessoa que está atrás de mim começa a dizer a mensagem que Deus quer que você pregue amanhã, uma advertência à igreja, para que eles protejam a unção que Deus lhes tem dado. Irmão, deixa eu te dizer algo: o que está faltando para a igreja hoje em dia não é unção. O que está faltando é eficácia na unção, porque em vez de guardá-la, em vez de protegê-la, a gente tem estragado e comprometido aquilo que Deus nos deu. Aquela pessoa atrás de mim disse: muitos dos adultérios que você viu acontecer com casais da sua igreja, e deu um trabalho enorme para restaurá-los. E diz: começou com pequenas impurezas, pequenos flertes, pequenos jogos emocionais. E diz: as pessoas acabam comprometendo muito da unção de Deus, por permitirem que pequenas impurezas entrem. Então ele me disse: levante e proclame uma mensagem. E foi a partir daquele momento que eu entendi, querido, a unção que Deus deu a mim e a você, ela deve ser guardada, ela deve ser protegida. Por favor, diga amém. Nós não podemos, irmão, ficar brincando com isso. O plano e o propósito de Deus não é que a gente trocasse de unção toda hora. A gente confunde unção com experiência com Deus. Isso é outra coisa que eu vou falar daqui a pouco. Eu lembro de um culto, tivemos um mover tremendo do Espírito Santo. No final, um irmão corre para mim: pastor, ora por mim, ora aí. Falei: pelo quê? Ele disse: não, bota a mão na minha cabeça e libera unção. Eu olhei para ele e falei: para quê? Ele ficou me olhando: que é isso, pastor? Eu falei: querido, você sabe o que é unção? Acho que sim, talvez, não sei. Eu falei: unção é a capacitação divina para o cumprimento de um propósito. Eu falei: nós dois sabemos que você está no grupo dos mais vagabundos, espiritualmente falando, da igreja, que não quer fazer nada. Minha pergunta para você é: para que você quer a unção? O que você vai fazer com ela? Ele olhou para mim e falou: pastor, deixa quieto. Irmão, tem muita gente achando que a unção é um mimo, é um cafuné de Deus em você numa reunião. E unção não é isso, querido, é uma capacitação para o cumprimento de um propósito. E nós precisamos entender que há coisas que Deus nos deu, que nós precisamos guardá-las, protegê-las. E aquilo que você guarda, aquilo que você preserva, aquilo que você não corrompe, vai se tornando cada vez melhor. Unção preservada, querido, é unção aperfeiçoada. Entenda isso. Há muitos ministérios hoje que perderam o seu impacto, perderam a sua intensidade, porque em vez de estarem se tornando cada vez melhor, o que a gente percebe é o contrário. Sou de um pastor, preguei na igreja dele, um amigo. No final do culto ele me olhou e falou: rapaz, que revelação, que coisa é essa? Eu olhei para ele e falei: você está de brincadeira?
Preguei essa mensagem aqui uns anos atrás. Tudo bem que era quase uns 10 anos. Ele falou, não era a mesma. Eu falei, a mesma mensagem. Não, pastor, hoje foi muito impactante, não era a mesma. Eu falei, a mesma. Falei para ele, você sabe qual é a diversão do meu filho quando eu estou pregando? Ele pega a pessoa que está do lado e fica dizendo, agora ele vai falar isso, agora vai contar aquilo. Porque depois que eu acho o melhor formato, que para mim é a melhor maneira de comunicar mensagem, dificilmente eu mudo. Falei para ele, cara, foi a mesma mensagem, os mesmos exemplos, os mesmos testemunhos, as mesmas brincadeiras. Ele falou, não pode, hoje foi muito melhor. Falei, aí eu concordo com você. Porque tudo aquilo que a gente recebe de Deus e preserva, vai se tornando cada vez melhor. Agora, se por um lado unção, que ele não precisava ficar sendo trocada toda hora, se a gente preservasse, e graças a Deus que ainda existe misericórdia para quem bagunçou, existe unção nova que pode ser trocada na nossa vida, o plano de Deus, não é que eu e você fiquemos toda hora trocando de unção, é que a gente preserve aquilo que nos foi dado. Por favor, diga amém. Mas para terminar, eu preciso que você me ouça bem rápido. Eu quero chamar a sua atenção para uma outra verdade, talvez seja o ponto principal do que eu creio que Deus quer despertar no meu e no seu coração essa noite. Por outro lado, diferente da unção, experiências com Deus deveriam estar sendo renovadas o tempo todo. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses e diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Ele não estava falando de deixar para trás, querido, só coisa ruim. Mas a maioria de nós só pensa em deixar para trás coisa ruim. Não, meu passado de pecado, eu viro as costas. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Verdade, você tem que agir assim mesmo. Romanos 8:1, nenhuma condenação, mas há para quem está em Cristo Jesus. É verdade, você tem que deixar isso para trás. De repente você olha o aspecto emocional, me feriram profundamente, mas eu escolho o perdão, eu viro a paz, vou andar em amor. Você tem que deixar esse passado emocional ruim para trás. Mas lugar nenhum da Bíblia, querido, eu vou encontrar a ideia de que eu só deixo para trás coisa ruim. E eu quero te dizer nessa noite que talvez esteja na hora de você deixar para trás algumas coisas boas, se você quiser entrar nas coisas melhores que Deus tem para você. O problema da nossa geração, entre outras coisas, querido, tem sido um conformismo desnecessário. Ontem eu falei que quando eu e você entramos no rio de Deus, a gente pode inicialmente experimentar água no tornozelo, depois no joelho, depois no lombo. Querido, nenhum de nós deveria parar antes de chegar nas águas profundas. O meu e o seu destino em Deus é encontrarmos as águas profundas. Por favor, diga amém. Agora, quando meus filhos eram crianças, eu levava eles para a praia, eles tinham medo da água. Eles entravam só até onde a água dava no pé e se divertiam, chutavam a água para o outro, né? Conseguiam se divertir com aquilo. À medida que foram crescendo, a mentalidade foi mudando. Eu creio que espiritualmente eu e você teríamos que entender que nós temos que agir da mesma forma. Irmão, Deus quer fazer coisas melhores, Deus quer fazer coisas maiores na sua vida, e eu e você precisamos tomar uma firme decisão de dizer, eu não vou me conformar. Um grito no meu coração, que ecoa desde a minha adolescência. E eu creio que ele encontra eco também na afirmação de Gideão. Quando hoje do Senhor aparece a Gideão e diz, o Senhor é contigo, homem valente. Eu não sei nem se ele pensou. Talvez foi só uma reação, mas aquilo escapule da boca dele. E ele disse, o Senhor é conosco. O que é feito das maravilhas que nos contaram nossos pais? Qual a indignação de Gideão? Se o Senhor é conosco, cadê aquela unção de milagres da geração de Moisés? Se o Senhor é conosco, cadê a unção de conquista da geração de Josué? Basicamente ele está dizendo, se o Senhor é conosco, eu quero andar para frente. Eu quero ver mais e não menos do que aquilo que nós já experimentamos. Irmão, deixa eu te dizer, é esse tipo de gente que Deus está atrás. É esse tipo de gente que Deus está procurando. Segundo Reis 16:9 diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando um coração íntegro para com Ele, a fim de que Ele possa se mostrar forte. Ele não vai se mostrar forte a qualquer um. Ele está procurando quais são os corações que realmente vão se inclinar a Ele, para que Ele encontre, queira Deus que Ele encontre em mim, encontre em você, alguém cujo coração é totalmente voltado a Ele, para que Ele possa fazer o que realmente quer fazer nessa terra. Se tem um cara na Bíblia que me inspira quando nós estamos falando de novas experiências, de avançar, é o tal do Eliseu. Quando era criança eu gostava muito de ler as histórias bíblicas, em especial no Velho Testamento, dos profetas, em especial Elias e Eliseu. Mas na minha mentalidade de criança, Elias era o cara. Eliseu talvez o carinha, eu não via muita graça nele.
Elias fazia descer fogo do céu, achava bem mais legal. Mas à medida que eu fui crescendo, não só na idade cronológica, mas nas coisas de Deus, no entendimento da palavra, pensa num cara que eu comecei a respeitar mais. Foi o tal do Eliseu. Irmão, você já pensou na responsabilidade diante da qual Eliseu estava? Um cara que vai entrar no ministério, começando do zero, já está diante de uma responsabilidade. Mas alguém que tem que entrar para substituir um cara top, é a mesma coisa que você ser chamado não só para jogar na seleção, mas para substituir Neymar. Alguma coisa do gênero. Isso aconteceu com Josué. Josué tinha que substituir Moisés. Você acha que foi à toa que Deus fica dizendo para ele: não temas, não te espantes, assim como fui com Moisés, meu servo, você contigo. O cara deveria estar apavorado. Agora, vamos pensar, irmão, friamente no que aconteceu. Elias, e pensa num cara bipolar na Bíblia, era o tal do Elias. Uma hora está fazendo descer fogo do céu, avivamento da nação, o povo cai de joelhos, só o Senhor é Deus, mas daqui a pouco ele está numa caverna, pedindo para si a morte. E o curioso é que a Bíblia diz que ele fugiu para cá para salvar a sua vida. Justamente porque Jezabel ameaçou matá-lo. E agora o cara que correu aqui para não morrer, diz para Deus: melhor me morrer do que viver. Irmão, eu fico imaginando que Deus deve rir muito às vezes com a gente. Eu, pelo menos, fosse Deus, dizia: então volta lá que Jezabel foi ao serviço. Alguém outro dia falou: não, pastor, o que ele queria era não morrer pela mão de uma mulher. Isso era machismo. Irmão, pensa num cara bipolar. Agora estou brincando assim com Elias, sabe por quê? A Bíblia diz que Elias era homem semelhante a nós. Nós somos tudo farinha do mesmo saco. Essa volubilidade emocional pode ser enorme. E Elias, embora tenha sido um baita de um homem de Deus, quando ele está lá na caverna, ele apresenta a Deus o quê? Sua carta de demissão, de resignação. Ele diz para Deus: quer saber, não brinco mais. Irmão, tem desabafos ali, eu não tenho tempo para a gente explorar isso agora. Mas ele diz, por exemplo, para Deus: eu não sou melhor do que meus pais. O que ele está tentando dizer? Eu tentei ir além da outra geração, eu tentei ser desse time que rompe, que vai além. Ele diz: quer saber, eu estou no nível, eu permaneci medíocre, eu não fui muito longe. Basicamente ele está dizendo para Deus: estou fora. E cuidado com o que você ora, querido. Porque Deus aceitou a carta de demissão de Elias. Ele diz: tudo bem, eu aceito, mas antes vai cumprir um aviso prévio. E vai ser responsável antes de abandonar o posto e achar um substituto. Aí Deus diz para Elias: suas últimas tarefas no aviso prévio: você vai ungir Jeú, rei de Israel, Azael, rei da Síria, e Deus diz assim: você vai ungir Eliseu, profeta, em seu lugar. É a única vez que você vai achar isso na Bíblia. Profeta em seu lugar, que Deus está dizendo: você quer sair antes da hora, então deixa alguém terminando o seu trabalho. O interessante é que o Elias está tão decidido em não fazer mais nada, que ele não ungiu nem Jeú, rei de Israel, nem Azael, rei da Síria. Quem teve que ungir os dois depois foi Eliseu. Ele não fez, ele pula, vai direto no Eliseu, joga a capa e diz: é contigo, velho. Isso na tradução da Bíblia, da linguagem de hoje, do pastor Luciano Subirá, a minha própria, versão street, que é mais descolada. Eu preciso parar de brincar com isso, que esses dias ligaram no escritório querendo comprar minha versão da Bíblia, pastor Luciano. Não, aquela versão street, descolada. A turma dizer: não, é brincadeira. Não, ele falou, ele citou, é brincadeira. Aí o que acontece? Chega o momento de Elias ser levado. Terminou o aviso prévio. O Eliseu foi treinado. Chega a hora. Irmão, aquilo não é segredo. Aliás, pensa numa turma que não sabe guardar segredos, são os profetas. Elias sabe, Eliseu sabe, pelo que os dois conversam. Aonde ele chega, em 4 lugares onde passam os filhos dos profetas, vem perguntando para Eliseu: você sabe que Deus vai tomar o teu senhor hoje por sobre a tua cabeça? Ele responde: eu sei. Agora, vamos pensar aqui junto no cenário. Elias chega para Eliseu e diz: ó, segura a onda aí, que eu vou não sei aonde fazer não sei o que. Eles vão em 4 lugares. Se não me engano, era Gilgal, Betel, Jericó e o Jordão. Produção, por favor. Eu brinco assim, mas um dia eu vou ter um ponto, alguém me dizendo: ah, versículo tal. Eu acho que são esses os 4 lugares, provavelmente nessa ordem. Depois de uma idade a gente começa a dizer que nem o autor de Hebreus: como disse alguém em certo lugar. E não diz nem quem nem onde. Elias diz para ele: segura a onda aí, que Deus mandou não sei onde fazer não sei o que. Eliseu responde: então certo como vive o Senhor, não te deixarei nem largarei do teu pé. Isso na tradução da Bíblia, na linguagem de hoje, do pastor Luciano Subirá. Aí Eliseu acompanha. Chega o próximo lugar, agora eles vão sair de Gilgal para ir a Betel.
Ele diz, segura a onda aí, que Deus me mandou fazer o tão certo, como vive o Senhor, não te deixarei nem largarei de teu pé. Quando ele chega em Betel, ele diz, agora segura a onda aí, que Deus mandou a Jericó, tão certo, como vive o Senhor, não te deixarei nem largarei de teu pé. Agora chega em Jericó e ele diz, segura a onda aí, que Deus mandou o Jordão, tão certo, como vive o Senhor, não te deixarei nem largarei de teu pé. Irmão, eu acho que Eliseu não deve nem ter conseguido terminar a frase. Eu fico imaginando um Elias já remedando Eliseu antes de terminar. Quando ele diz, tão certo como vive o Senhor, não te deixarei nem largarei de teu pé. Irmão, na minha leitura, eu tento ler a Bíblia me colocando lá dentro. Eu vejo um Elias que já está irritado pela pergunta que ele faz a Eliseu. Ele olha para Eliseu e diz, que queres que eu te faça? Antes que eu seja tomado de ti. Talvez sua leitura seja, ei, o que está faltando? A minha, que queres que eu te faça? Para mim o desabafo de Elias é mais ou menos, o que é que está faltando que você não me deixe em paz, não me deixe ter um pouco de privacidade antes de ir embora? E a pergunta que Eliseu está esperando. Eliseu olha para ele e diz, eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre você. Eu já vi muito pregador, irmão, e eu já fiz isso. Dizer, irmão, você tem que ter porção dobrada do Espírito Santo. Eu não acho que era isso que Eliseu estava falando. Se vier porção dobrada do Espírito Santo sobre você, você morre. Você não aguenta nenhum dele, imagina dois dele. Eliseu olha para ele e diz, da unção do Espírito que está sobre você, eu quero porção dobrada. O que eu entendo, minha opinião, que Eliseu está dizendo. Eu acho que Eliseu respeitosamente está olhando para Elias e diz, velho, se você quer vazar, se você pediu demissão, o chefe aceitou, vocês entrarem em acordo, isso é entre vocês, tem nada a ver com isso. Mas se você acha que eu vou anular o meu chamado, o propósito de Deus para a minha vida e viver só como sendo o seu step, porque você não quis terminar o seu, você está enganado. Eu aceito o desafio de cumprir a sua, desde que isso não anule o meu chamado e o meu propósito. Então você quer saber, eu entro nessa, se for para encarnar 2 profetas em um, viver o meu propósito e o seu. Elias lá de cá, acostumado a ver milagre, olha para ele e diz, dura coisa pediste. Tipo, você está achando que vai ser melhor do que eu? Eliseu diz, aham. Ele joga a batata quente para cima e deixa Deus decidir, se me vires quando for tomado de ti, assim se fará com você, senão não. A Bíblia diz que carros de fogo passam quando eles estão no Jordão. Antes de chegar ao Jordão, Elias abre o Jordão, os 2 passam a pé enxuto. Milagre que a geração toda de Josué viu, uma geração inteira. Os 2 tiveram o VIP só para os 2. Abre o Jordão, passa, fecha o Jordão atrás. Agora, eles são separados por uma carruagem de fogo. Elias sobe ao céu num redemoinho. E no momento que ele sobe, cai a capa. Irmão, eu acho demais o que eu enxergo por trás dessa figura. Eliseu vai e passa a mão naquela capa. E quando ele pega a capa, ele está de olho no quê? No Jordão. Ele pega a capa, ele vai de cara enfrentar o Jordão. Eu acho que dentro dele ele está pensando, é ruim que eu vou voltar nadando. Sabe o que ele está dizendo? Do nível que eu já alcancei em Deus, é daqui para frente, não é daqui para trás. É daqui para diante, não é daqui para trás. Ele pega aquela capa e ele vai encarando o Jordão, e a Bíblia diz que ele fere o Jordão com a capa, e quando ele bate no Jordão, o grito dele é, onde está o Deus de Elias? Ele não pergunta cadê Elias. Porque Elias não volta mais, irmão, uma página virada. Só quando ele chega do outro lado do Jordão, vem os profetas e dizem, ei, deixa a gente procurar o corpo. Ele diz, não perca tempo. Não, nós queremos, eles insistem tanto, que eles não aguentam, diz, vai. Para quando eles voltam 3 dias depois, dizendo, não achei, ele cumprir com o papel da esposa no casamento. Quando fala alguma coisa o marido não ouve, nós sabemos como termina, não é? Eu não vos disse. A mulher diz, eu te falei, eu te disse. Nesse momento, querido, qual é a leitura que eu faço? Irmão, tem muita gente vivendo uma espécie de velório em relação aos moveres que já aconteceu na nossa nação. Eu encontro gente até hoje, talvez para vocês cresceram no ambiente pentecostal não seja tão forte, mas os tradicionais, em especial, olham para a década de 70 como um movimento de renovação espiritual. Tem gente que eu encontro, os caras choram. Pastor, a forma como Deus derramou o Espírito Santo na nossa nação. Os caras choram, mas chora de um jeito, irmão, que parece alguém que está velando um morto, que foi embora e não volta mais. Eu tenho hora que eu fico pensando, será que ele acha que o Espírito Santo foi sepultado junto com o mover da década de 70? Irmão, encontro gente que fala com lágrimas nos olhos da década de 80. Nós vivemos uma revolução na nação, no louvor e adoração. Nossos músicos de antigamente não eram tão bons quanto o de hoje. Nosso equipamento, misericórdia, não dá nem para comparar. Mas quem viveu intensamente a década de 80, lembra de uma presença que se manifestava nos cultos, que parece que dava para a gente pegar.
E tem gente chorando isso com quem planteia um morto no velório. A década de 90, irmão. Sinais, curas, milagres romperam na nossa nação. Essa eu já peguei. A de 80 era pequenininho. A de 90 já foi o início do meu ministério. E eu vibrei com tudo aquilo que Deus estava fazendo. Milagres e sinais, como eu particularmente nunca tinha visto. E os caras ficam olhando e chorando isso. Irmão, deixa eu te dizer. Homens e mulheres de Deus estão passando para a glória, porque o turno deles encerrado, estão sendo recolhidos. Alguns desses moveres já passaram e não estão vindo no mesmo formato, mas deixa eu te dizer, os moveres, as pessoas à frente dos moveres podem ter ido embora, mas o que você precisamos encarnar é que o Espírito Santo continua conosco. A revelação de Deus é progressiva, Deus só anda para frente, não para trás. Desde o Velho Testamento a gente está ouvindo a glória da última casa será maior do que a primeira. Irmão, o que está por vir é melhor, há uma glória maior, há um avivamento que vai tocar a nossa nação, quer você creia, quer não, vai acontecer. Mas nós temos uma igreja passiva, que parece estar contente, do jeito que está, tá bom. Não, irmão, se Deus tem coisas melhores, nós vamos colocar aquilo que é bom para trás. Não vamos deixar de ser agradecido, mas nós vamos olhar para aquilo que Deus tem a dizer. É lá que eu estou de olho, é lá que eu estou mirando. Irmão, o Eliseu para mim era doutor no sobrenatural. E a atitude dele a gente vê o tempo todo. Em 2 Reis 4, e aqui eu quero finalizar. Uma viúva procura o profeta Eliseu. Diz, teu servo morreu. É viúva de um dos filhos dos profetas. Basicamente ela está dizendo, não deixou seguro de vida, não deixou previdência, não deixou poupança, abençoado, deixou uma dívida. E agora os credores estão aí para levar meus filhos como escravo. O que você acha que a mulher quer? Ela não foi atrás de consultoria financeira. Ela está precisando de intervenção de Deus, de milagre, de resposta do alto. Eliseu olha para ela e pergunta, o que é que você tem em casa? Irmão, eu gosto da ideia de que o milagre de Deus começa por aquilo que nós já temos. Por favor, diga amém. Mas ela diz, tua serva não tem nada, não sei, um pouco de azeite na botija. Eliseu diz, é um bom começo. Vamos partir daí. Aí ele diz, faz o seguinte, vai, procura as tuas amigas, vizinhas, parentes, consegue o máximo de vasilha que você puder. Irmão, tem crente, se dependesse de uma instrução dessa hoje, estava roubado. Porque o infeliz vive fechando porta de relacionamento atrás de si. Há pessoas, querido, que passaram na sua vida e o propósito de Deus não foi de quando elas passaram. O propósito ainda está para se cumprir. O mundo dá voltas, meu querido. Eu não estou dizendo que você tem que servir os outros de forma interesseira. Mas nós precisamos manter portas de relacionamento abertas. Por favor, diga amém. Ela vai, consegue o maior número de vasilhas e diz, agora fecha a porta sobre si. Eu creio que todas essas instruções são simbólicas e proféticas. Os maiores milagres de Deus na minha vida não foram gerados necessariamente nos cultos, nas reuniões públicas, foram lá no secreto, no meu tempo a sós. E nós precisamos voltar a cultivar esse tipo de relacionamento. Por favor, diga amém. Mas Eliseu falou uma coisa para a mulher, que eu ficava de cara lendo a Bíblia. E diz assim, você vai pegar a vasilha que você tem, você vai colocar na sua frente as vasilhas vazias. Aí você vai primeiro, na primeira que está ali, começa a derramar o óleo. Aí Eliseu diz para ela assim, quando a primeira vasilha estiver cheia, para e põe ela para trás. Eu ficava pensando, sério que o Eliseu falou isso para a mulher? Eu ficava pensando comigo mesmo, será que ele acha? Ou achava que essa mulher sofria alguma espécie de retardo mental? Que se ele não explica, agora que está cheia, para, que ela vai ficar a tarde inteira virando o óleo transbordando, enchendo o chão da sala, da casa dela ou da cozinha. E um dia eu estava no meu momento de oração, meditação, estava bem nesse texto, falei, Deus, desnecessário esse comentário do Eliseu. Precisa mesmo dizer que agora que está cheia, para. Eu falei, eu não consigo entender a maneira como ele está tratando essa mulher, como se ela não pensasse. Eu estou ali desabafando, resmungando comigo mesmo. E o Espírito Santo falou algo dentro de mim. Irmão, revelação é algo que você não consegue explicar. Numa fração de segundo, a verdade brilha dentro de você e parece que leva um tempão para tentar explicar para os outros. Mas vou tentar a versão mais resumida do que eu entendi naquele momento. O que Deus decidiu fazer na vida daquela mulher não era um grande milagre. Era uma sucessão de vários milagres. Cada vasilha era um milagre. O que Eliseu está dizendo para essa mulher, quando Deus tiver feito o primeiro milagre, pega e põe para trás, foca no próximo que ele precisa fazer. O problema é que tem crente, irmão,
no lugar dessa mulher, na primeira vasilha, eu acredito que o abençoado ia sentar. Meu Deus, não é que funcionou mesmo? Imagina ele abraçando aquela coisa. Olha o milagroso, multiplicado. Eu acho que ele ia andar com aquilo para todo lugar. Meu Deus, é um troféu. Ele não ia largar aquilo, não ia nem vender para pagar dívida. Sabe por quê? Na cabeça do infeliz, inconscientemente, talvez tenha uma mensagem: nunca mais vai acontecer outra dessa. Então ele tem que a vida inteira andar carregando aquilo, porque diz: é a única. Irmão, essa é a razão pela qual nós estamos limitando tanto do mover de Deus na nossa vida. Eliseu diz: olha para aquilo que Deus já fez, pega e põe para trás, seja agradecido, mas foca no próximo. E quando ele fizer o próximo, põe para trás. E daí, foca no próximo, põe para trás, foca no próximo. Deus está chamando uma igreja, querido, a ter a capacidade de enxergar o que Ele vai fazer. Nós não vamos deixar de ser gratos pelo que Ele fez. Vira para o irmão ao seu lado e fala: você não tem ideia do que Deus ainda vai fazer na sua vida. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Eu quero que a gente ore. Querido, há algo acontecendo nesse ambiente hoje. Eu creio que isso não é uma palavra só de instrução. É uma palavra profética de ativação. Deus está provocando a sua fé. Deus quer de mim e de você uma resposta. Está na hora de se levantar os gideões que começam a dizer o que é feito das maravilhas que nos contaram nossos pais. Eu sou grato, querido, por todo um legado que nós temos. Homens e mulheres que na nossa nação, hoje a gente só pode colher com alegria, porque alguém semeou com lágrimas antes de nós. Mas deixa eu te dizer, está na hora de nós começar a abrir o caminho para a próxima geração. De levá-los a um lugar maior. Eu creio que um grande mover do Espírito Santo vai varrer a nossa nação. Agora, nós precisamos reprogramar a nossa mente. Não adianta ficar tentando cortar um pedaço do vestido novo, adaptando no velho, e achar que nós vamos muito longe. Não adianta ficar tentando renovar o óleo toda hora. E vivemos como uma igreja sem compromisso, querido, com consagração, com santidade. Nós não podemos pensar nisso. Se nós queremos ver a unção agir, ter eficácia, nós precisamos de uma postura firme de consagração, de santidade ao Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Talvez nessa noite Deus te trouxe a esse lugar para você abandonar esse remendo que você escolheu fazer na sua vida espiritual. E Ele está te dizendo: eu quero que você viva de renovo. Eu tenho transformação integral, completa para você inteiro. Talvez você entrou aqui hoje e o Espírito Santo está mexendo fortemente com o seu coração. Para de deixar essas moscas, essas impurezas contaminar a unção que eu coloquei na sua vida. Mas algo que eu tenho certeza que Deus está falando para todo mundo: é hora de nós começarmos a acreditar que Deus tem mais para nós. É hora da gente olhar para trás com gratidão, mas dizer: estou feliz, mas não estou contente, eu quero mais. Irmão, eu não vou parar nas águas rasas quando tem águas profundas. Eu não vou interromper essa caminhada, eu não vou me dar por satisfeito antes de chegar no lugar que Deus tem. Tem muita gente descendo pau na igreja, só fala mal da igreja. Irmão, deixa eu te dizer, tem muita coisa ruim acontecendo por aí, com certeza. Mas eu tenho rodado esse Brasil nos últimos anos, do Brasil todo. Deixa eu te dizer, irmão, não tem só coisa ruim acontecendo. Deus está fazendo muita coisa boa. Deus está escrevendo uma história linda. E eu quero te dizer, se nós cooperarmos com Deus, nós vamos ver Deus mudar o futuro da nossa nação a partir do momento que Ele mudar o futuro da igreja. E eu e você precisamos crer, não só em dias melhores, querido, em manifestações maiores. Por favor, diga amém. Eu quero que você ore juntamente comigo agora. E talvez a gente precise se arrepender diante de Deus por um conformismo que está nos impedindo de entrar nas águas mais profundas. Talvez a gente precise reconhecer Deus em algum lugar do caminho. Eu achei que estava bom. Eu creio que Deus quer acender uma fagulha na sua fé essa noite. E você vai sair, como a gente dizia antigamente, mascando prego, cuspindo fogo, aleluia. Feche seus olhos, levante pelo menos uma das suas mãos. Esquece quem está perto de você. Eu quero que você comece nesse momento a orar. Talvez você precise reconsiderar a maneira como você está tratando a roupagem nova que Deus te deu. Talvez você precise se arrepender e dizer: Deus, infelizmente eu estou no time que escolheu viver de remendo em vez de renovo. Talvez você precise dessa postura de arrependimento, dizendo: Senhor, eu quero preservar o óleo, a unção que o Senhor me deu. Eu não quero tratar isso de forma leviana. Eu não quero contaminar, macular, roubar da unção eficácia que ela poderia ter, porque simplesmente não tenho protegido ela. Mas algo que com certeza, querido, eu creio que Deus quer que haja no meu e no seu coração é o clamor por manifestações maiores. Ah, Senhor, nós clamamos nesta noite em nome de Jesus. Abre os nossos olhos. Traz entendimento espiritual, traz revelação da Tua palavra, para que isso seja mais do que um discurso apenas,
Nós oramos que a tua palavra desperte em nós e no nosso íntimo um anseio por mais daquilo que o Senhor tem. O Senhor tem feito promessas sobre essa nação. O Senhor tem declarado, ó Deus, que não apenas visitaria a tua igreja aqui, mas que o Brasil se tornaria um celeiro de missões para as nações da terra. E nós cremos nisso, Senhor. Nós somos gratos por cada mover das décadas passadas. Não importa se a natureza do mover mudou, não importa se os líderes mudaram, nós reconhecemos que o Senhor continua no nosso meio. Nós não vamos ficar chorando a perda de um Elias. Ó Deus, ainda que possamos honrar tudo aquilo que eles foram e fizeram, nós não vamos tratar a partida deles como se tudo tivesse terminado ou concluído. Pai, nós clamamos diante do Senhor que venha uma glória maior, que venham manifestações maiores. Nós queremos começar a colocar para trás aquilo que o Senhor já fez de tremendo, de extraordinário, acreditando que tem muito mais. Eu oro a Deus que nessa noite, pelo poder da tua palavra e do teu Espírito Santo, essa mentalidade de conformismo seja quebrada em nome de Jesus, e que o Senhor nos desperte para uma nova atitude, para uma nova postura. Nós clamamos em nome de Jesus. Fala com Deus, querido, ora como se dependesse dessa oração, tudo aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Ora como se dependesse desse momento, desse seu clamor. Clique e veja mais vídeos como esse.